Fala, galera da fé! E aí? Como é que você está? Vocês estão bem? Vamos edificar a nossa fé? Bem, hoje eu queria falar um pouco sobre a importância da vida no Espírito e a santidade. A importância de viver em fé, a santidade, a importância da oração em línguas e a santidade. Então eu quero falar um pouco desse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar. Primeiro, o que é santidade? A palavra santidade significa separado. Mas eu costumo falar que santidade é eu viver conforme minha nova natureza. Porque nós somos um espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nosso espírito, quando ele nasce de novo, quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando ele nasce de novo, ele nasce santo, separado, perfeito, na fé de Deus. Sendo que a nossa alma, que é a nossa mente, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. Ela precisa compreender a vontade de Deus. Então, eu começo a buscar a Deus, buscar a sua palavra, orar. Sendo que dentro de nós existe algo chamado carne. E essa carne não se converte. O nosso espírito, ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza. Mas essa vontade carnal que está entranhada em nós, dentro de nós, que está entre nosso espírito e a nossa alma, se eu não alimentar o meu espírito, a vontade da minha carne prevalece. E o livro de Romanos, capítulo 8, que é o livro, ou o capítulo da vida no Espírito, da vida em Deus, fala sobre inclinação. Se eu me inclino para as obras de Deus, ou as obras do Espírito, eu recebo vida. Se eu me inclino para as obras da carne, eu recebo morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, viver em Deus, viver na vida de Deus, é viver no Espírito. Ou seja, o que é viver no Espírito? É viver em intimidade com o Espírito Santo. É viver conforme a minha nova natureza, que é a natureza de Deus. E quando eu estou no Espírito, eu busco as práticas espirituais. E as práticas espirituais, louvor, adoração, jejum, confissão da palavra, meditação na palavra, principalmente a oração em línguas. A oração em outras línguas é falar mistério com Deus. Ou seja, quem mora nos Estados Unidos fala inglês, quem mora na Espanha fala espanhol, quem mora no Brasil fala português. Sendo que nós recebemos uma linguagem que não é da terra, é do céu. Quem mora no céu ora em línguas. Eu posso orar em português não? Lógico que pode. Mas a Bíblia diz que não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos ininteligíveis. Ou seja, através da oração em línguas. O Espírito Santo intercede por nós. Quando eu oro em línguas, eu me empresto ao Espírito Santo, para que Ele ore por mim. E essa questão de oração em línguas, algumas pessoas elas não entendem, porque elas aprenderam com a religiosidade. De uma forma religiosa, que tem que sentir um arrepio, que tem que ser perfeito para ser baseado no Espírito Santo. Não, a oração em línguas é a oração de Deus em mim. É a linguagem de Deus em mim, ou seja, a Bíblia fala que Deus me deu a mente dele. 1 Coríntios capítulo 2. Se não me falha a memória, verso 16. A Bíblia diz que ele me deu o Espírito dele. Aquele que se une ao Senhor, só Espírito com ele. A Bíblia diz que ele me deu o corpo dele. A Bíblia diz que ele me deu o sangue dele. O nome dele. Olha, ele me deu o nome, o sangue, o corpo, o Espírito. Ele me deu o seu Filho. Ele me deu o Espírito Santo. E também me deu a oração dele. Veja só, na antiga aliança, o povo fazia, Deus respondia. O povo fazia, Deus respondia. O povo entregava o sacrifício pelo seu pecado, Deus respondia. Deus recebia o sacrifício que o povo fez. Na nova aliança, não. Na nova aliança, Deus mesmo
ele foi o sacrifício, ele deu o sacrifício, ele foi o sacrifício e ele recebeu o sacrifício. Uau! Forte ou não? Declara aí. Uau! Deus, ele ofereceu o sacrifício, ele foi o sacrifício e ele recebeu o sacrifício. Porque ele viu que a gente não tinha condição. Não tinha condição. O homem não tinha condição de cumprir toda a lei dos 10 mandamentos. E Deus mesmo, ele disse, você está vendo que você não tem condições, então eu mesmo vou dar o sacrifício, eu vou ser o sacrifício. Ele foi o sacrifício em Cristo e eu mesmo vou receber esse sacrifício. E o papel do homem é crer e desfrutar e receber da obra consumada. Nós fomos aceitos em Jesus. Na nova aliança não tem nada a ver com o homem, tem tudo a ver com Deus. Deus fez tudo. E nos deu toda a capacidade para viver uma vida abundante. Mas por que não conseguimos? Porque precisamos andar em fé. Porque precisamos andar no Espírito. Porque precisamos caminhar em Cristo. Mas andar em Cristo, andar em fé e andar no Espírito é a mesma coisa. Andar no Evangelho. Porque o Evangelho é espiritual. O Evangelho é Cristo em nós. A esperança da glória. E quando eu oro em línguas, eu orando a oração do Pai em mim e através de mim para a glória dele. Porque quem ora em línguas ora por passado, presente e futuro. Porque a oração em línguas vai expandir o meu homem interior. Ou seja, a oração em línguas vai edificar a minha fé. E a fé é a expansão da mente de Deus no meu espírito. Uau, foi forte essa chave. Quando eu estou em fé, eu estou em Deus. Porque Deus é o Deus da fé. Porque a essência, fé é a essência do Espírito de Deus. Fé é o habitar do pensamento de Deus. Porque tudo em Deus nunca será. Sempre já é. Pegou a chave? Então que você possa orar em línguas. Se inclinar para as coisas do Espírito. Eu não entendo essa linguagem. Não é para entender. Porque não é da terra. É do céu. Oração em língua não é para ser entendida. É para ser crida. Do mesmo jeito que Deus não é para ser entendido. Deus é para ser crido. É forte ou não? Uau! Então ora em línguas, ora após hora. E quando você está orando em línguas, mesmo que você não entenda, se você já tem Cristo, ore em línguas. Não ore uma linguagem como se fosse o religioso, que tem que sentir arrepio. Não, Deus não foi feito para ser sentido, mas para ser crido. Nem muito menos a oração em línguas. Se sentir, amém. Se não sentir, ore. Porque a oração em línguas é um dom para a edificação do corpo de Cristo. Não é um dom de arrepio. A Bíblia não diz que Jesus se arrepiou. E por que Jesus não orou? Porque não era a dispensação dele. O tempo não era o tempo dele, era o tempo do Espírito. Hoje é a dispensação do Espírito. Jesus era a dispensação da graça. E o Pai é a dispensação da criação. Hoje nós estamos na dispensação que é o tempo do Espírito. O tempo do poder. O tempo da glória. O tempo da manifestação da vida de Deus em nós através do Espírito. Mas Jesus não falou, mas ele disse: em meu nome falarão aqueles que creem. Uau! É forte ou não? Então como é que é isso? Você está lá dirigindo o carro e... O apóstolo Paulo disse: não precisa orar alto, só crer. Estava varrendo a casa e... O que isso vai acontecer comigo? Você vai descodificando o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pega essa linguagem, leva para o coração de Deus e pega o que está no coração de Deus e traz para o nosso. Quem ora em língua, ora por seu chamado, ora por seu propósito, ora pela sua saúde. Quer gerar saúde, ora em línguas. Vida, chore. Porque doença é morte antecipada, então há vida. Para de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, andando no natural. E começa a se alimentar da árvore da vida, andando no Espírito. Que chave poderosa! Vou repetir. Para de se alimentar da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, andando no natural. E passa a se alimentar da árvore da vida, que é Cristo, andando no espiritual. Porque Ele vive e Ele está vivo. E quando eu oro em línguas, eu estou me emprestando
para que eu ande na vida Zoe, na vida de Deus, na natureza de Deus. As pessoas pensam que santidade é não fazer. Santidade não é fazer. Santidade é ser. Forte é. Meu Deus. Santidade não é fazer. Santidade é ser. Ser. Santidade não é fazer. Santidade é estar. Estar é maior e melhor do que fazer. Quando eu oro em línguas, eu expando a minha nova natureza. E santidade é andar conforme sua nova natureza. Sabia disso? É forte ou não? Santidade é andar conforme eu sou por dentro em Cristo. A religiosidade vai dizer, não faça isso, não beba, não fuma, não vista isso, não usei daquilo outro, com pretexto de santidade. Mas a verdadeira santidade é eu viver conforme eu sou por dentro. Yes! Uhul! Meu Deus! É forte ou não? Então compartilha aí agora. Uau, é forte. Receba essa palavra, vai, compartilha. Comenta aí. Ah, eu não concordo, eu não acho que isso tá errado, esse negócio de ficar orando em língua sensitiva. Vai, religioso, compartilha aí também, diz que não gosta. Você não é obrigado a aceitar todas as coisas, mas deixa eu te falar. Faz mais de 20 anos que eu prego esse evangelho e faz mais de 10 anos que eu falo sobre oração em línguas e vida no Espírito. Espírito Santo não é o prêmio para os fortes, é a ajuda para os fracos. Quando eu oro em línguas, eu estou permitindo que Ele interceda por mim, porque eu não sei orar em português como convém, mas Ele intercede por mim, através dessa linguagem sobrenatural. Aí, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou citando Romanos 8, 26, 27 e 28. E no 29 de Romanos 8, diz assim, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primeiro. Mas no 30 diz que Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Quando eu oro em línguas, eu já ando no feito de Deus. Pegou a chave? Então, ore em línguas e você vai andar expandindo a sua nova natureza, expandindo santidade, expandindo vida, expandindo saúde, expandindo amor. O que acontece? Quando eu não me inclino para essas coisas espirituais, das práticas espirituais, principalmente com a oração em línguas, quando eu não me inclino, automaticamente a minha carne ela não precisa de muita coisa não. Só eu não andar no espírito, eu já estou na carne. É automático. Então tem pessoas que elas têm dificuldade de romper o pecado, de vencer o pecado, só vive pecando, errando. Tem gente que não consegue vencer a saúde. Tem gente que não consegue vencer guerras interiores. Ora em línguas, porque quem ora em língua descansa. E a Bíblia fala em Hebreus que o único esforço que nós devemos ter é de entrar no descanso. Que descanso? Descansar no que já foi feito. Descansar na obra consumada. E quando eu oro em línguas, a Bíblia diz assim. Hebreus 4 diz que o nosso esforço é pelo descanso. Hebreus 4, 10, 11. Isaías diz, por lábios gaguejantes, por língua estranha, falarei eu, o Senhor, a este povo, e este é o descanso. Quando eu oro em língua, eu descanso. Descanso em quê? Descanso é não fazer nada. Descanso é fazer crendo que já foi feito. Meu Deus, é forte, Brasil. Pesado hoje aqui. Como diz um amigo meu, um irmão, ele disse: pesado hoje. Pesado hoje. Então se inclina, vai. Se inclina para a obra do Espírito. Como? Meditando na palavra, louvando, adorando, se inclinando todos os dias, hora após hora. Se a religião te ensinou errado, não existe homem de Deus, assim como eu, também existe outros. Ele vai te ensinar a andar num caminho profético, onde você vai cumprir a sua jornada com mais consciência da árvore da vida do que da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eu oro em línguas, eu ganho mais consciência de Cristo
do que da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu ganho mais consciência do que é do céu do que da terra. Foi forte ou não? Já é? Chega batendo? Tamo junto! Já!